Olá, bem-vindos. O material que a gente tem hoje é um prato cheio, um diálogo filosófico que é, na verdade, uma briga de gente grande sobre como o universo funciona. É uma daquelas discussões que mudam tudo. Exatamente. De um lado, a gente tem o campeão peso pesado reinando há séculos, Aristóteles. A ideia de que o universo é uma coisa só, finita, com a Terra paradinha no centro. E tudo girando ao redor em esferas perfeitas, como se fossem camadas de uma cebola, né? Um cosmos super arrumadinho, previsível. Isso. E do outro lado, o desafiante com uma ideia que, para a época, era, assim, completamente maluca. E se o universo for infinito? E se não houver um centro, mas infinitos centros? Incontáveis sóis com seus próprios planetas, cada um sendo um mundo por si só. Exato. A nossa missão hoje é mergulhar nos argumentos que esse desafiante, que no diálogo se chama Filoteu, usou para desmontar essa fortaleza aristotélica. Vamos ver como questionar uma única palavra pode fazer um império de ideias desmoronar. E o ponto crucial que a gente vai explorar é que essa não é só uma briga sobre astronomia, sabe? Sobre onde os planetas estão. É uma briga filosófica sobre a própria natureza da realidade. Ah, é mais profundo? Muito mais. O texto não se contenta em propor um novo mapa do céu. Ele ataca os alicerces da lógica de Aristóteles. A pergunta de fundo é: o que faz as coisas se moverem? O que é natural? E se o universo não tiver um em cima e um embaixo definidos? Certo. Então, o primeiro round dessa luta acontece num campo que a gente não espera, o dicionário. Filoteu, o nosso desafiante, e Elpino, que defende Aristóteles, eles começam a conversa e logo percebem que estão usando a palavra mundo de jeitos totalmente diferentes. E parece um detalhe, mas é a chave de tudo, é o ponto de partida essencial. Para o Elpino, o aristotélico, a palavra mundo significa o universo inteiro. O pacote completo. O pacote completo. A terra, a água, o ar, o fogo, a lua, o sol, os planetas, as estrelas, tudo contido numa grande esfera final. Fora disso, não tem nada. Mundo é sinônimo de tudo o que existe. E para o Filoteu, como ele via isso? Pro Filoteu, a coisa é bem diferente. Mundo é o que a gente hoje talvez chamasse de sistema solar ou um sistema planetário. A Terra e a Lua, por exemplo, formam um mundo. O Sol é o centro de outro mundo. E aquelas estrelas distantes? Cada uma delas pode ser um Sol, o centro de outro mundo, com seus próprios planetas. O universo, para ele, é o espaço infinito que contém todos esses incontáveis mundos. Peraí, então a primeira jogada é mudar as regras do jogo. Ao dizer existem muitos mundos, o Filote não está dizendo que existem muitos universos, como Elpino entende. Não. Ele está dizendo que existem muitos sistemas planetários dentro de um único universo infinito. Isso tira a Terra do pedestal, né? Ela deixa de ser o centro de tudo para ser só o centro de um dos mundos. Exatamente, é mais do que semântica, é uma mudança de paradigma. A Terra perde seu status de nobreza cósmica. E o fascinante é a astúcia do argumento. Filoteus diz algo como: ok, vamos usar a sua definição de mundo por um instante. Você diz que o mundo termina naquela última esfera de estrelas. Mas o que te garante que, além dela, não possa existir outro agregado de coisas, outro mundo, igual ao nosso? Ele usa a lógica do adversário contra ele mesmo. Usa. Ele mostra que a lógica aristotélica não prova a existência de um universo único e finito. Ela só descreve o nosso bairro, digamos assim, mas não diz nada sobre o que existe para além dele. Entendi. A primeira rasteira é no vocabulário, mas mesmo com o tabuleiro redefinido, Aristóteles tinha uma carta na manga que parecia imbatível, né? Aquele argumento do movimento natural que o Eucino apresenta. Sim, e convenhamos, dentro da lógica dele faz muito sentido. Faz todo sentido, e é por isso que a ideia durou tanto tempo. A física de Aristóteles é muito intuitiva. A premissa é simples. Todo objeto tem um lugar para o qual ele quer ir. É o seu lugar natural. Para o elemento terra, uma pedra, por exemplo, o lugar natural é o centro do universo. E para o fogo, é a periferia, o mais longe possível do centro. Exato. É quase como se as coisas tivessem um endereço fixo no cosmos. A pedra não cai porque a gravidade a puxa, na visão dele. Ela cai porque está tentando
ir para casa, que é o centro de tudo. E a fumaça sobe porque a casa dela é lá em cima, na borda. Uma analogia perfeita. É. E é aqui que vem o que o Eupino acredita ser o checkmate. Ele propõe: imagine que exista outra Terra em outro lugar do universo. Ok. As partes dessa outra Terra, sendo da mesma natureza, também teriam como casa o centro do universo. Ou seja, elas se moveriam em direção ao centro da nossa Terra. Ah, e o contrário também aconteceria. Um pedaço da nossa Terra, se estivesse solto por lá, tentaria se mover em direção ao centro da outra Terra. Mas se o centro do universo é um só, um ponto único, aí tem um problema. Uma contradição impossível de resolver. Um pedaço de terra estaria se movendo para baixo em direção a um centro e para cima em relação a outro centro ao mesmo tempo. O que não faz sentido. Como uma coisa não pode ir para cima e para baixo simultaneamente, a conclusão lógica de Aristóteles é: só pode haver um centro. E se só há um centro, só pode haver um mundo. Fim de papo. Ok, a lógica parece fechadinha, mas ela não depende inteiramente de uma premissa que hoje soa meio estranha. A ideia de que existe um centro universal para tudo. É exatamente esse o ponto nevrálgico. E que a natureza de um objeto, seu peso, é uma propriedade absoluta ligada a esse ponto geográfico cósmico. É isso. Toda física aristotélica se baseia em lugares absolutos. Em cima e embaixo não são relativos, são direções universais, válidas em qualquer lugar do cosmos. E é essa premissa fundamental que o Filoteu vai demolir. E a forma como ele faz isso é genial. Ele não usa uma equação complicada. Ele usa uma analogia, uma comparação que vira a mesa completamente. Sim, e é uma das passagens mais bonitas do diálogo. Ele diz para pararmos de pensar nos mundos, a Terra, a Lua, os outros planetas como meros aglomerados de matéria e passarmos a vê-los como indivíduos, como animais. Espera aí, comparar um planeta a um bicho. Isso soa poético, mas como isso funciona como um argumento filosófico na época? Parece uma quebra completa de lógica. É uma quebra de lógica, mas para construir uma nova. Ele diz: pense no seu corpo, sua mão, seu pé, sua cabeça. Todas as suas partes pertencem a você. Elas não tentam fugir e se juntar ao meu corpo, certo? Certo. Elas têm uma coesão, uma afinidade com o seu todo. Da mesma forma, as partes de outro mundo, como a Lua, pertencem àquele mundo. Um pedaço da Lua, se solto, não vai tentar vir para o centro da Terra. Ele vai tentar voltar para o centro da Lua. Nossa, isso muda tudo. Então, o baixo e o cima deixam de ser universais. Cada planeta, cada lua, cada estrela tem seu próprio baixo, que é o seu próprio centro. E seu próprio cima. Exatamente. O conceito de centro vira algo local, relativo. E aquele argumento imbatível de Aristóteles se dissolve no ar. A contradição desaparece. Desaparece. Não há mais um único lar para toda a matéria do tipo Terra. Existem inúmeros lares, cada um com sua própria força de coesão, digamos. Então quer dizer que pesado não é uma coisa que a pedra é, mas uma relação que ela tem com a Terra. E se essa mesma pedra estivesse perto da Lua, ela seria pesada em relação à Lua. Precisamente nessa a implicação revolucionária. Filoteu está, séculos antes de Newton, intuindo que a gravidade não é uma propriedade intrínseca de um objeto, mas uma relação entre corpos. A pedra não é pesada em si mesma, ela é pesada no contexto da Terra. Uau! E a analogia do animal é poderosa, porque ela substitui uma física mecânica, geométrica, por uma física mais orgânica. Os mundos não são mais bolas passivas de matéria, são organismos coesos com suas próprias forças internas que mantêm suas partes unidas como um corpo vivo. Isso é incrível. Passamos de um universo de regras fixas para um universo de indivíduos cósmicos. Mas o Eupino, o aristotélico, não desiste fácil, né? Ele contra-ataca com um experimento mental. Sim, e é uma ótima provocação. Ele pergunta: ok, Filoteu, vamos aceitar sua teoria por um momento. E se pegássemos uma pedra e a colocássemos exatamente no meio do caminho entre duas terras de mesmo tamanho e massa? Para onde ela iria? É uma boa pergunta para testar a teoria. Se as duas a chamam com a mesma força, o que acontece? Qual é a resposta?
A resposta de Filoteu é fascinante e em duas partes. Primeiro, ele dá a resposta óbvia. Se tudo for perfeitamente equilibrado, ela ficaria parada, indecisa entre os dois mundos. Mas é a segunda parte que introduz outra ideia radical. Ah, tem mais. Tem, ele diz, a menos que um desses mundos fosse mais apto a conservá-la. A pedra se moveria para o mundo que oferecesse as melhores condições para sua existência. Uau! Ele está trocando a causa do movimento de novo. Não é mais um ponto geométrico, um centro. Agora é um princípio quase biológico, o desejo de conservação. As coisas se movem para onde podem existir melhor, se manter. Sim, alimentar, exatamente. A física se torna uma espécie de ecologia cósmica. Ele dá o exemplo da chama de uma vela. Para Aristóteles, o lugar natural do fogo é em cima, ele sempre sobe. Mas Filóteo observa, se você colocar matéria combustível como um pavio oleado um pouco abaixo da chama, a chama vai se inclinar para baixo para consumi-la. Ah, claro. A necessidade de se conservar, de se alimentar, supera a regra geométrica abstrata do lugar natural. O movimento não é cego, ele busca a autopreservação. E ele aplica essa mesma ideia de conservação para a relação entre os mundos, certo? A distância entre eles não seria aleatória. Isso mesmo. Ele argumenta que a natureza, sendo prudente, organizou o cosmos de forma que os mundos não se destruam. Eles estão perto o suficiente para que um possa se beneficiar da influência do outro, como a Terra se beneficia da luz e calor do Sol, mas longe o suficiente para que essa influência não seja destrutiva. Faz sentido. Se a Lua estivesse perto demais, por exemplo, poderia causar marés catastróficas ou eclipses longos demais, nos privando da energia vital do Sol. É uma visão de um universo em equilíbrio dinâmico. Um ecossistema, não um relógio. É um universo muito mais complexo e interessante do que o de Aristóteles. Infinitamente mais. Abandona-se a hierarquia rígida por uma rede de interações. E para dar o golpe de misericórdia, Filoteu usa uma última arma, a observação do céu. Ele pega um fenômeno que todo mundo via, os cometas, e usa a própria teoria de Aristóteles contra ele mesmo. Ah, essa parte é ótima. Como era a explicação de Aristóteles para os cometas? Para Aristóteles, o céu acima da Lua era perfeito, imutável, feito de uma substância divina, o éter. Portanto, algo errático e temporário como um cometa não podia pertencer àquele lugar. Não podia ter sujeira no céu perfeito. Nenhuma. A explicação dele era que os cometas eram fenômenos atmosféricos, exalações secas que subiam da Terra, chegavam perto da esfera da Lua, se aqueciam e pegavam fogo. Eram basicamente incêndios na alta atmosfera. Então, na visão dele, cometas eram feitos de matéria terrestre, pesada. E aí o Filoteu encontra a brecha. Exato. Ele faz a pergunta fatal. Eupino, se os cometas são feitos de matéria terrestre, que é pesada, e cujo lugar natural é o centro da Terra, por que raios eles não caem de volta? Boa pergunta. Pior, porque eles ficam lá em cima por semanas, meses, se movendo de um jeito todo esquisito que não acompanha nem o giro diário do céu, nem o movimento dos planetas. A teoria não fecha com a realidade. Então ele usa a própria realidade observável para quebrar o sistema de regras que ignorava a realidade. Genial. É um ataque em duas frentes. Se a teoria do movimento natural estiver certa, os cometas deveriam cair. Como não caem, a teoria está errada. Exato. Ou, se os cometas não são matéria terrestre, então a ideia de que o céu é perfeito e imutável também está errada. De qualquer jeito, o modelo aristotélico racha. É um golpe fatal. E mostra a fragilidade de uma filosofia que se fecha em sua própria consistência lógica, mas ignora a evidência. Filoteu então resgata uma ideia mais antiga, que dizia que os cometas são, na verdade, astros como os planetas, corpos celestes que têm órbitas muito longas que os trazem para perto de nós e depois os levam para muito longe. Por isso eles parecem ascender e apagar. E essa ideia se encaixa perfeitamente no modelo de múltiplos mundos, mas quebra o modelo de mundo único. Perfeitamente. Ok, vamos recapitular a jornada. Foi uma demolição argumento por argumento.
A gente começou com uma simples palavra, mundo, que deixou de significar o universo inteiro para se tornar um sistema planetário, abrindo espaço para a infinidade. Depois, vimos o conceito de centro ser transformado. Deixou de ser um ponto único e absoluto no universo para se tornar algo local e relativo, o centro de cada corpo celeste individual. E isso invalidou o principal argumento lógico de Aristóteles. E, por fim, o próprio motor do universo mudou. A ideia de que as coisas se movem para encontrar um lugar natural geométrico foi substituída por um princípio muito mais dinâmico, quase vivo, o impulso de autoconservação. A tendência de cada coisa buscar o lugar que melhor sustenta sua própria existência. É uma transformação completa. A análise desse diálogo nos mostra uma coisa muito importante sobre como o conhecimento avança, né? Com certeza. As grandes revoluções, seja na ciência ou na filosofia, muitas vezes não começam com uma nova descoberta espetacular, mas com o questionamento corajoso das nossas definições mais básicas, daquilo que todo mundo considera óbvio ou natural. E esses argumentos, mesmo sendo de séculos atrás, nos dão essa intuição fundamental de que propriedades como peso e leveza não são características absolutas das coisas. São, na verdade, relações. Exato. Uma pedra só é pesada porque existe uma terra para atraí-la. O universo não é feito de coisas, mas de relações. Uma mudança de uma visão de substâncias para uma visão de sistemas. E isso nos deixa com uma última provocação. O diálogo argumenta que tudo, de uma pedra a uma chama, se move em direção ao lugar de sua melhor conservação, de seu florescimento. Se a gente pegar essa ideia e tirar ela da física, aplicando-a em outras áreas, no crescimento pessoal, no desenvolvimento de uma sociedade ou até na evolução das ideias, o que seria um movimento natural? Para onde as coisas realmente tendem a ir, quando não estão apenas buscando um lugar, mas sua própria sobrevivência e a chance de prosperar?